Então, acho que isso não é tanto um problema, você, nesse estágio do trabalho, você conversar com outras pessoas. Acho que quanto mais você conversar, melhor. Mas a partir do momento que você vai amadurecendo o seu trabalho, você vai chegando em perguntas muito específicas e formas específicas, né, de testar essas perguntas. E às vezes isso acaba, eventualmente, você percebe ali um potencial de uma coisa importante que você vai contribuir, e isso acaba chamando a atenção das pessoas, né? De uma forma positiva, mas de uma forma, às vezes, antiética, né? Então, daí acaba criando uma corrida para quem vai pegar aquela pergunta e tentar responder ela primeiro. Acho que nesse momento que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? E isso se reflete nos congressos, né? Acho que, infelizmente, hoje em dia, o que é apresentado é só, basicamente, pelo menos na nossa área de paleontologia, o que é apresentado nos congressos é basicamente o que já foi publicado. Então, inclusive, as pessoas até colocam ali a citação ali da referência dela, e, enfim. É como as coisas são feitas hoje em dia. Mas eu acho que a ideia original dos congressos, pelo menos na minha visão, era, isso há muito tempo, né? Era ser um espaço ali, um fórum de debates para as pessoas, em última análise, melhorarem a forma como elas fazem a ciência. Né? E no final, como que você vai avaliar uma coisa que já está feita e fala, você pode fazer isso, mas já está feito. Virou um espaço de divulgação, né, Gabriel? Exatamente. Virou um espaço de divulgação. Era um espaço que você poderia contar com as outras pessoas para melhorar o seu trabalho, melhorar o trabalho das outras pessoas. E ajudar quem está começando também, né? E agora virou, porque uma coisa que o cientista ele também é competitivo, né? E virou essa questão de um pegar a ideia do outro, então beleza, vamos apresentar só quando tiver realmente publicado, o que é triste. Uma coisa que eu falo para os alunos na dúvida, sempre pergunta primeiro para o orientador em quem que você pode confiar. Tem algumas pessoas que você pode trocar ideia com tranquilidade, né? Que você confia que aquela pessoa não vai pegar a sua ideia, mas são poucas as pessoas, né? Então, na dúvida, perguntar primeiro para o orientador, aquela pessoa ali, a gente pode trocar uma ideia com ela, não porque o orientador ele é mais sábio, nem nada disso, mas como ele está mais tempo nessa carreira do que você, ele conhece mais pessoas e ele já levou umas puxadas de tapete, né? Então, ele conhece em quem você pode ou não confiar num amplo espectro, né? No nosso meio, por exemplo, que é a paleo, e a GEL que se comunica com a paleo, é um meio pequeno. Então, é fácil de você saber para quem você pode ou não falar, né, as coisas, e poder orientar os seus alunos a respeito disso, né? Mas, na dúvida, quando você tem uma boa ideia e você já está desenvolvendo, deixa dentro do grupo de pesquisa. Não sai compartilhando, né, com as pessoas e tal, né? Porque não dá para confiar que a pessoa vai agir de forma ética, infelizmente. Exatamente. Né? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Gabriel, pela participação. Eu vou aproveitar, vou dar um gancho agora para o Guilherme, que o Guilherme está numa fase bem interessante. Assim, a gente começou com a Paula e com o Caio, que são professores já, e depois com o Silvio e com o Gabs, que são alunos que estão do meio para o fim do doutorado, né? Já tiveram experiência no exterior e tal, que é uma etapa interessante da formação. E o Gui, ele está no pós-doc, né? A etapa de pós-doutoramento. E é uma etapa muito interessante de aperfeiçoamento, em que você não tem que fazer obrigatoriamente aqueles trabalhos como conclusão de curso, dissertação, tese, mas você já é um livre pesquisador que desenvolve a sua pesquisa numa instituição, e no caso aqui o Guilherme está desenvolvendo na USP também, e é um grande amigo. O Guilherme é um dos meus melhores amigos, e fiz o meu doutorado junto com o Gui também, somos amigos há mais de 10 anos. Então, a gente amadureceu muito junto essa questão científica, né? E agora o Gui está na etapa de pós-doc. E é uma etapa, o que é cobrado de um pós-doc? Que ele publique muito,
né? Então, ele vai ser o esteio do grupo de pesquisa. Ele é o cara que vai ser o braço direito do líder ou da líder do grupo de pesquisa e que vai publicar muito, vai tomar muita conta de questões de laboratório e tal. E aí eu queria, Gui, que você me dissesse, né? Você pode contar da sua trajetória, desde a iniciação científica ou de algum momento que marcou você, como que a sua cabeça foi mudando ao longo desse processo? E, por exemplo, assim, nesse estágio que você está, né, de pós-doutorado, quais as responsabilidades que você tem e quais os grandes desafios que você tem para fazer ciência, para fazer o que você faz? Né? Você está transitando entre temas agora, né? Está transitando muito entre temas. Qual que é a importância disso? Por que isso é necessário, principalmente no contexto que a gente está? Como que você está lidando com isso e se isso contribui de alguma forma para a sua formação? Seu microfone está desligado. Agora está ouvindo? Então, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Lisa, você fez tanta pergunta que eu acho que eu vou começar a falar, daí eu vou falar, faz a próxima, porque eu já me perdi no meio, assim, eu já falei, tem umas 4 coisas para responder, daí que chegou na quinta eu já falei, perdi as primeiras. Então, eu, assim como o Caio, acho que com a Lisa também, eu sou biólogo de formação, eu comecei trabalhando com ecologia, a paleontologia apareceu para mim era uma disciplina do último ano da minha graduação, e eu me apaixonei pela paleontologia e quis fazer uma pós-graduação nisso, mas em toda a minha carreira, minha carreira acadêmica na graduação, eu era ecólogo, né? Trabalhei com o impacto de animais domésticos nas florestas nacionais do Brasil, principalmente na Floresta Nacional de Ipanema e Iperó, aqui no estado de São Paulo. E foi uma mudança brusca de uma hora para outra, pós-graduação. Quando eu fui para pós-graduação trabalhar com a paleo, que é uma coisa totalmente diferente. E até indo um pouco para o gancho inicial dos temas que nós conversamos aqui. Eu acho que a geologia, saindo da biologia e indo para a geologia tem uma coisa de... como é que eu vou explicar? É uma coisa... Ela não se preocupa tanto com a filosofia da ciência. Ela parece uma ciência... essas coisas, por exemplo, de pergunta científica para um trabalho, alguma coisa, são coisas que você começa a se preocupar, pelo menos eu imagino, vejo isso nas geociências, como uma coisa mais para o seu final do seu mestrado, alguma coisa. Até a parte da leitura não é uma coisa que é muito exigida dos alunos na graduação, que é uma coisa que eu acho errada, porque vira o aluno vai procurar uma iniciação científica com um professor passa umas amostras de um lugar tal, fala para ele fazer as técnicas tais, você vai fazer petrografia, XRE, algumas técnicas assim, só que ele não explica por que você vai fazer. Daí você tem que coletar todos os resultados, e é quase um negócio inverso do que o Caio falou. Você pega os dados, daí depois você vai atrás da literatura para ver o que aqueles dados significam, para depois tentar encaixar um quebra-cabeça ali, e eu acho, e uma coisa que eu percebi com o tempo, isso é muito, muito improdutivo. Você perde muitíssimo tempo e você pega e até para o geólogo, estando na graduação, mestrado, doutorado, para participar de alguns artigos de mais relevância, ele precisa passar dessa fase. Ele precisa entender, acho que a importância da leitura, que é fundamental para bolar qualquer hipótese. Sair desse ciclo vicioso que nós temos na geologia, de pegar um material, faz tal coisa e ver o que dá, para ele formular a hipótese de trabalho. E são coisas que você só faz isso com a leitura ou com uma leitura e uma boa orientação. São 2 coisas essenciais. Eu não sei, Elisa, qual que é a próxima pergunta? Eu estava te perguntando a respeito dos desafios dessa etapa que você está na carreira, né? Porque para você é cobrada muita produtividade. Então você tem que ter muito artigo e até para você ser selecionado como um pesquisador de pós-doutorado numa instituição, você já tem que ter muito artigo publicado, né? Então é um ciclo que você tem que ler muito e publicar muito. Então, assim, quais os desafios que você tem, o que você encontra como dificuldade, né? Nesse estágio que você está, que eu penso que é um dos estágios que mais cobram de um pesquisador, que é quando você está no pós-doutorado. É muito cobrada a produtividade, né? Então, o pós-doutorado é uma coisa engraçada, porque você tem que ser...
que nem a Lisa falou, você tem que ser extremamente produtivo, então você não pode negar trabalho, não importa qual área de colaboração que você pode colaborar, você tem que colaborar e trabalhar com o melhor possível, e isso envolve, de novo, voltando para aquele gancho, sentar do zero e ler sobre temas. Por exemplo, eu agora vou começar um trabalho de palinologia. Eu nunca trabalhei com isso, eu vou passar o primeiro mês basicamente sentado com bibliografia, lendo, estudando, para chegar no laboratório com as ideias prontas do que vai ser feito, quais são as questões científicas mais abrangentes que aquele material pode me dar, alguma coisa assim. E o pós-doc você tem que ser o que a Elisa faz, você tem que ser muito versátil, eu acho a palavra certa. Você não, para você produzir no Brasil, para produzir em qualquer lugar do mundo, na verdade, você tem que ser versátil, saber trabalhar com as pessoas, e volta um pouco do que o Gabriel falou também do negócio de saber discutir ciência com as pessoas, ou até aquelas coisas que a gente conversou, acho que a Paula comentou, o Caio, não lembro, de saber que você está errado, tem que saber discutir ciência de um jeito impessoal. Não levar... saber que tem coisas, por exemplo, que eu publiquei no meu mestrado que eu vou ler hoje e falo que está totalmente errado. E não tem problema nenhum em estar totalmente errado. E eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu não aceitaria aquele artigo que eu escrevi. E eu acho que o que o pós-doc me ensinou, e eu já estou no pós-doc há algum tempo, eu fiquei 2 anos e meio na Universidade Federal do Pará, que até conheci o Alexandre lá, e agora eu estou na USP, é a versatilidade, saber trabalhar com multidisciplinaridade e versatilidade. Acho que são as 2 ferramentas essenciais. E a gente não pode... Você me deu uma ideia interessante do apego às ideias, né? Que a gente está voltando, a gente já falou, os outros meninos falaram. Eu vou voltar só um pouquinho para o Gabriel, porque o Gabriel fez uma coisa muito interessante no doutorado dele, que foi... ele desconstruiu um modelo meu. E ele desconstruiu o modelo da própria orientadora, ele não desconstruiu o modelo de outra pessoa, da própria orientadora. Então, aquela questão que você tem que ter de como orientador também, você tem que lembrar que você é um cientista, que alguém foi lá e desconstruiu algo que você propôs e você tem que agir profissionalmente. E daí tá a importância de você não ter apego às suas ideias, porque você tem que entender que você faz parte do processo científico. E toda a filosofia do processo científico, acho que até o Caio abordou esse assunto, se baseia no erro. Você só consegue chegar numa hipótese mais verdadeira ou não a partir de... sabendo que o modelo proposto antigamente não é bem... ou está errado ou não é bem assim, tem que ser especializado, tem que ser melhorado com o tempo. Exatamente. Eu lembro que na minha banca de doutorado, eu tinha desconstruído, né, derrubado um modelo do bichinho que eu estudo, que eu estudava, né, que agora é o Gabriel que estuda. E na minha banca estava um dos professores, né, um dos cientistas que propôs o modelo que eu desconstruí. E ele virou para mim e falou, e como você se sentiria se daqui a alguns anos alguém desconstruísse o seu modelo? Aí eu falei, faz parte, né, do processo científico, eu tenho que estar aberta a isso, né? De repente pode ser até um aluno meu que faça isso. E o interessante é que o Gabriel estava na plateia, ele estava assistindo a minha defesa e realmente foi profético, né? Alguns anos depois, ele veio, não só ele desconstruiu, como ele melhorou, as partes do meu modelo que ficaram, ele melhorou bastante. Então, você tem que estar completamente despojado de, essa ideia é minha, né? Fui eu que propus e tem que ficar assim, porque senão você não está agindo como cientista. Agir como cientista é ser capaz de poder abrir mão das suas ideias, né? Eu posso só fazer uma intervenção? Claro. Eu acho que isso é importante também, né? Já que a gente está falando para alunos aí, que nem todo orientador vai ser a Miriam que vai levar de uma boa isso daí, né? Uhum. Eu passei por uma situação parecida no meu doutorado, e a coisa não ficou legal, né? Tipo, desandou a relação minha com o meu orientador, tá? Mas é aquilo, tanto que o Guilherme com a Miriam falou, né? Eu costumo brincar quando eu dou aula de metodologia e falar que hipótese não é gato. Você pode mandar embora, né? Você pode descartar elas, né? E uma coisa que uma outra amiga minha falou é que todo modelo está errado. Alguns vão estar menos errados do que os outros, e você vai ter que se livrar deles conforme vai aparecendo, né? Acho que era mais isso mesmo. Posso só puxar o que o Caio falou. E um dos problemas que eu disse da metodologia científica da geologia ser aquela coisa invertida, é que na geologia você tem...
é difícil o professor que não é dogmático com o que ele fala. Um aluno que... A geologia é um dos campos, assim, que pelo menos que eu vim da biologia e fui para geologia. As pessoas são extremamente paternais com as ideias delas, num ponto que ela vai defender de unhas e dentes e você tá errada porque você é feio, bobo e cara de melão. Chega num ponto assim. E que não devia ser. Mas na geologia, eu acho que por essa falta de metodologia científica, de ensinar sobre um problema científico, essa parte toda, tem esse ônus do futuro que as pessoas se formam cabeça dura em relação às ideias delas. Mas eu acho que todo mundo é meio cabeça dura. Não é fácil, não foi fácil para mim, né? Não vou dar uma não vou ser hipócrita. Quando o Gabriel desconstruiu as minhas coisas nos meus olhos ali, eu senti um misto de orgulho do Gabriel, porque eu falei, nossa, olha onde que ele chegou. E eu falei, nossa, cara, eu fiquei... Claro, você fica frustrado, você fala, nossa, eu tava errada. Aí você para, né, elabora aquilo e você fala, não, mas é isso aí, faz parte. Faz parte do jogo. Né? Você é humano, mas você tem que ter a racionalidade de saber. Mas é igual o Caio falou e você falou. A maioria é dogmática. Eu acho que essa questão de você se apegar a uma ideia e não deixar ela embora porque você torce pela ideia, quando na verdade você tem que torcer para testar a hipótese da melhor maneira possível, né? Isso impede muito a ciência ir progredindo, né? Essa questão se por um lado a competitividade entre os cientistas é uma coisa que faz a gente ficar com muita raiva como cientista, mas uma das coisas mais lindas que eu estou achando agora na questão do coronavírus, a coisa mais linda é a competição entre cientistas, para ver quem faz essa vacina primeiro. Então, ainda bem que tem o lado bom dos cientistas você ter essa personalidade competitiva, né? Mas tem o lado ruim, porque muitas vezes a gente também fica dogmático, né? A gente fecha num ciclo só. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Posso só fazer um gancho? Faz um gancho, já vou aproveitar e te perguntar, já que você vai participar. Quais os mecanismos que a gente encontra, então, Silvio, já que você vai falar, se você puder dar um gancho nisso, o que a gente pode fazer para fazer um exercício de se despojar do apego às coisas e do dogma? Porque isso é humano, isso é uma característica humana, né? Mas como cientista a gente tem que fazer aquele exercício de desapego das coisas. Era mais ou menos isso que eu ia falar, só fazendo até um gancho com o que você comentou com o Gabriel. Às vezes a gente pensa até nas aulas de ciência, metodologia científica, aquela coisa bonita de desconstrução de ideias e que a ciência ela não tem uma ideologia, ela é algo bonito, objetivo, mas a gente não pode esquecer que quem faz a ciência são seres humanos, e como seres humanos, um dos aspectos mais importantes para se desenvolver é justamente o jogo de cintura. É realmente tentar entender um pouco de psicologia, de como os seres humanos vão trabalhar, de como o seu coautor vai trabalhar, como o seu orientador vai pensar, que nem o Caio disse. A gente desenvolve essas relações e a gente tem que saber como sentir o que as pessoas vão pensar sobre isso e desenvolver realmente. Eu acho que uma das formas de você conseguir minimizar, porque é impossível realmente a gente se livrar do ego, se livrar de tudo, pensar, eu sou uma pessoa que vou aceitar o que estiver vindo. Muitas vezes a gente fica com aquilo na cabeça, a gente fica nervoso quando uma pessoa vem desconstruir a sua ideia. Mas é realmente ter esse jogo de cintura. Eu acho que é a única maneira de você minimizar isso. Não digo tirar isso, porque nós somos seres humanos e a gente está suscetível a isso. Exatamente, né? A gente não pode ser... a gente não é hipócrita, né? A gente sente as coisas assim, né? Mas tentar ser profissional a respeito disso mesmo. Vamos ver aqui. O Bernardo ligou e desligou o microfone. Acho que ele está querendo falar. Não, sobre isso... Pode falar, Bernardo. Uma coisa que eu senti sobre isso é que às vezes a gente fica muito apaixonado pela coisa que a gente está estudando, mas não pela verdade, entendeu?
porque isso é muito doido na vida do cientista, que o cientista ele tem que ser uma pessoa que está muito motivada a fazer o que ela a pesquisa, né? Então ela tem que gostar muito do que ela está fazendo, mas ela às vezes fica tão motivada, ela perde a noção, ela passa a não querer mais saber a verdade, mas ela querer só pirar em cima do que ela está estudando, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, a paixão tem que tentar direcionar a paixão da verdade, não a coisa. E uma coisa que eu senti é que, assim, nesse final do meu doutorado, me chamaram para fazer outros trabalhos com coisas que eu não sou, que não é o tema do meu doutorado. E isso é uma coisa que eu reparei que tem sido muito mais fácil para mim, que sou co-autor nesses trabalhos, e não o autor principal e não a coisa principal que eu estudo, jogar mais um balde de água fria de falar, não, isso aqui, a probabilidade disso daqui ser verdade é muito pequena. E é diferente se fosse o meu trabalho, entendeu? Às vezes até nesses trabalhos eu sou o cara chato, falando, não, isso aqui não deve ter sido assim, entendeu? E olha que coisa, justamente no trabalho, que o tema não é uma coisa que eu sou tão apaixonado, é o trabalho que eu sou mais apto a dizer uma coisa cientificamente rigorosa. Às vezes é uma questão de maturidade do cientista, né? Quando fica mais velho, ele consegue, no meio de tudo aquilo, ver a verdade, né? Eu acho que um negócio desse eu não sou da área, mas eu ouço muito falar quando começaram a falar sobre penas em dinossauros, né? Que tem gente que ficou muito triste com isso. Ficou triste. Pô, como assim meus dinossauros têm pena? Eles não são cara de lagartão abominável e tal, entendeu? O cara tava apaixonado pelo dinossauro lagartão, não pela verdade, como esses bichos eram. Só isso que eu queria falar. Mas vou aproveitar o gancho já que você está aí, e aí a gente está falando dessa relação que a gente tem, né, com o nosso objeto de trabalho, que às vezes ela não é tão racional, mas às vezes, né, a gente fica muito naquela do método científico, né? Teste de ideia, teste de hipótese, como descrever resultado e tal. Mas muitas das nossas ideias, às vezes, elas vêm... Quantas vezes a gente não tem uma ideia e não vai fazer um trabalho exploratório? Então, qual que é a importância dos trabalhos exploratórios? Os trabalhos exploratórios, a gente não fala sobre isso. Eu não tive uma aula sobre isso na graduação, né? Mas quando você vai ler a biografia desses cientistas, né, que tem um nome e tal, um padrão que é recorrente, eles fazem muitos trabalhos exploratórios. Aquela coisa de eu não sei exatamente o que eu estou testando, mas eu vou ver se funciona, para ver se dá certo. Você já fez alguma coisa assim, Bernardo? Você já falou, eu vou estudar esse material porque eu tô inspirado a responder, a tentar entender o que é, e no meio do caminho eu vou fazendo pergunta. Você é contra esse tipo de comportamento científico, que a gente talvez não possa chamar de científico, mas o que de científico vem desse comportamento dos trabalhos exploratórios, que a gente não pode também deixar de lado? Eu não sei se eu cheguei a fazer esse ponto. Acho que porque também a área de vocês fazem muita coisa paleométrica, né? Mas eu acho que a paleontologia ela tem uma certa licença poética de fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque a gente trabalha com material muito incompleto, é tudo muito complicado. Então eu acho que se o cara no trabalho, eu acho super válido, se o cara no trabalho deixar claro isso, de que ele está fazendo um trabalho exploratório, de que essas são hipóteses, eu acho válido, não acho ruim. É uma coisa específica da nossa área, de que talvez a construção do conhecimento da paleontologia comece com essa parte exploratória, e se você pensar bem, tipo, muito da paleontologia que se fez assim, no século XX foi muito pouco guiada por hipóteses e experimentos, coisas testáveis e que pudessem ser reproduzidas, né? E aí, hoje a gente pega o que se fez lá e testa.
né? Então eu acho válido. Eu acho que a nossa área pode se dar o luxo de fazer isso, pelo menos. Vamos começar agora. A Paula quer falar. Então, eu queria falar uma experiência que eu tive ao respeito desses trabalhos exploratórios. Quando estava faltando, acho que 6 meses para finalizar o meu doutorado, a minha orientadora falou para mim, por que eu estava trabalhando com fósseis de planta do Brasil, comparando com os fósseis de planta da Colômbia, que eram mais ou menos da mesma idade, mais ou menos 100, 110 milhões de anos. Aí ela me falou, por que você não procura todos os registros, e ela me deu um intervalo, assim, sugeriu um intervalo de idade, da América do Sul. Aí eu fiquei muito irritada porque nossa, falta tão pouco para terminar e eu vou fazer isso tudo. E era uma grande quantidade de informação, muitos trabalhos muito antigos. Aí, bom, vamos lá, vamos fazer. Então, procurando esses registros, eu comecei a ver que tinha uns padrões muito interessantes. E isso mudou completamente o foco das minhas conclusões no doutorado, porque realmente eu encontrei o padrão, eu consegui relacionar esse padrão com alguns eventos climáticos, com alguns eventos até da evolução geológica, tectônicos, então foi muito interessante e surgiu assim de começar a ler os trabalhos de uma forma assim, vamos ver o que dá. Então, vamos ver o que dá, deu certo. E conseguimos encontrar muitas coisas interessantes. Eu sou bem a favor também. Acho que, além de tudo, isso aguça a nossa criatividade. Ler sobre outras coisas também, né? Do nada, nem que seja por lazer. Ir para outras áreas, né? Assistir aula de outros cursos, né? Eu, como professora, até hoje, quando eu posso, assisto aula como ouvinte em curso de pós-graduação, às vezes em graduação, porque isso vai renovando, né? Então, explorar é uma palavra interessante em ciência também, a gente nunca pode deixar de fazer isso. Você não precisa ser um biólogo, um paleontólogo ou um estudante de universidade para contribuir com a pesquisa paleontológica na região sudeste do Brasil. Você pode divulgar nossos canais, participar de discussões em nossas redes sociais ou entrar no Padrim. Mensalmente você pode contribuir com a quantia que você julgar adequada e se tornar um dos nossos apoiadores. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!